O acordo de Israel com o anticristo. Eu estou refazendo esse vídeo porque o primeiro vídeo que eu fiz, o áudio não ficou muito bem. E isso tem dificultado o entendimento das pessoas. Todo mundo já ouviu falar disso daqui, que Israel vai fazer um acordo de 3 anos e meio com o anticristo. Agora é engraçado que você olha na Bíblia, você não vê essa profecia em lugar nenhum da Escritura. Aí eu pergunto, onde diz na Escritura que Israel faria um acordo com o anticristo? Não diz. Essa teoria surgiu com dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, inicialmente elaborado pelo americano John Nelson Darby no século passado, foi a partir das visões da adolescente Margaret MacDonald, a sobrinha dele. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, e em particular da profecia bíblica, vista em várias séries de dispensações de Deus e na história, e a distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Então, só para esclarecer, pessoal, a adolescente Margaret MacDonald, que era sobrinha de John Nelson Darby, ela teve um dia um sonho, onde ela sonhou que viu as pessoas indo para o céu, sendo arrebatadas, e a partir daí surgiu essa teoria dispensacionalista, em que haveria um arrebatamento, uma grande tribulação, e depois, na última semana, Israel faria um acordo com o anticristo. 3 anos e meio o anticristo ia ser aliado de Israel, e depois de 3 anos e meio o anticristo se voltaria contra Israel. Só lembrando que a própria Bíblia fala que nenhuma profecia é de particular interpretação. E Paulo também nas suas epístolas, ele mesmo deixou claro que se alguém viesse com uma nova revelação por sonhos ou visões, para não dar crédito. Mas é interessante como o dispensacionalismo se espalhou por todas, ou pelo menos pela maioria das denominações pentecostais, neopentecostais e até algumas outros movimentos gospels de outros segmentos, ok? As igrejas, principalmente as neopentecostais, adotaram a escatologia dispensacionalista. Isso é o poder um pouco da mídia, né? Da mídia evangélica. Depois que eles fizeram aquele filme chamado Deixados para Trás, um filme gospel americano, muitas pessoas se influenciaram por esse filme e começaram a absorver essa teologia dispensacionalista, de que haveria um arrebatamento e de que Israel faria um acordo com o anticristo. Agora, que texto eles usam para afirmar isso? Eles usam Daniel 9:27, que diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, como aqui na última semana de Daniel, nessa profecia das 70 semanas, ele fala que na metade de uma semana ele faria aliança com muitos, né, e faria cessar o sacrifício, a oblação, eles entendem que aqui está falando do anticristo, que o anticristo ia fazer um acordo com Israel, e na metade da semana ele ia fazer cessar os sacrifícios, e na outra metade ele iria se voltar contra Israel. Agora vamos ver o contexto de Daniel 9, a profecia das 70 semanas, Shavuot. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Primeiro, aqui o anjo está falando para Daniel que são 70 semanas. O anjo em nenhum momento ele está dizendo que são 69 semanas e que a última seria diferente. Olha, são 69 semanas e a última semana vai ser diferente. Não, ele fala que são 70 semanas para o teu povo. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu. E para a tua santa cidade. Qual que era a santa cidade do povo judeu? Jerusalém. Então, de onde que os dispensacionalistas e os futuristas tiram que vai ser 69 semanas? Lembrando aquela regrinha de hermenêutica que eu falei nos vídeos anteriores, que você não pode ir além do que está escrito. E nenhuma profecia é de particular interpretação. Você não pode ir contra o que a palavra está dizendo. Se o anjo disse para Daniel que eram 70 semanas, 70, não 69, que era exclusivamente para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém, então não é nenhum evento global que vai atingir o mundo inteiro como eles pregam por aí. Isso aí é além do que está escrito e criar uma própria interpretação baseada nas revelações de sonho dessa menina aqui, ó, Margaret MacDonald. Ok? Continuando. Só um parêntese aqui, o Santíssimo que ele iria ungir aqui nas 70 semanas é o Santo dos Santos, aquele lugar no templo sagrado onde ficava a Arca da Aliança, era chamado assim na Bíblia, ok? Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até um Messias, ou Machia, né, que é ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Então aqui ele está falando de uma ordem. Essa ordem foi dada por Ciro, rei da Pérsia, para que os judeus
quando estavam na Babilônia, para que eles pudessem voltar para a sua terra e reconstruir a sua cidade, o templo e tudo mais. Aqui a palavra Mashiach, que é Messias, não é literalmente o Cristo, Jesus, é um ungido, que Messias em hebraico significa literalmente ungido, alguém que Deus ungiu para fazer alguma coisa. E quem foi o príncipe ungido? Foi Ciro. Se você pegar lá no livro do profeta Jeremias, você vê que Ciro, o rei da Pérsia, ele é chamado de ungido. O próprio Deus falou: Ciro, o meu ungido, que é Mashiach, né, Messias, libertará o meu povo, ok? Então, dessa ordem até eles voltarem para restaurar, haveriam 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em tempos angustiosos, porque os judeus sempre foram subjugados por outros povos. Depois da Pérsia vieram os gregos, na época de Antíoco Epifanes, e depois dos gregos vieram os romanos. E foi nessas épocas de angústias que eles foram reedificando a cidade, as ruas, o templo e tudo mais, ok? E depois das 62 semanas será cortado um ungido, o Mashiach, mas não para si mesmo. Aqui muitos enxergam nessa palavra aqui, o Mashiach, o Cristo. Tudo bem, vamos seguir essa ordem, essa visão interpretativa, que o Messias aqui de Daniel 9:26 é Jesus. Tudo bem. Aí vem a parte importante aqui da questão que eu estou abordando aqui no vídeo. Ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma invasão. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então o que o texto está dizendo aqui? Que haveria um povo que viria, e o príncipe desse povo, que haveria de vir, ele ia destruir a cidade, qual cidade que é? A cidade de Jerusalém. A gente não pode fugir do contexto. E o santuário, qual santuário que é? O templo sagrado de Jerusalém. Quem que destruiu a cidade e o templo sagrado de Jerusalém? Quem destruiu a cidade e o templo sagrado foi Tito e Vespasiano no ano 70. Tanto Tito quanto Vespasiano, que eram pai e filho, junto numa batalha na primeira guerra judaico-romana, eles destruíram o templo sagrado e, portanto, o santuário que ficava ali no meio de Jerusalém. Então esse príncipe que haveria de vir, que ele está falando aqui, nós podemos sim enxergar como Vespasiano ou seu filho Tito, qualquer um dos dois, que destruiu o templo sagrado e a cidade. Aí vem o versículo que eles usam, ó. E ele? E ele quem? O anticristo? Não. Você não pode fugir do contexto nem isolar o versículo para criar outra teoria. Aqui o ele que está falando é o mesmo do versículo anterior. É o príncipe que haveria de vir, Tito ou Vespasiano, depende da sua interpretação. Então ele, vamos colocar como Tito, que foi o general responsável, firmará uma aliança com muitos por uma semana. Foi exatamente o que Tito fez na história. Ele firmou muita aliança com muitos povos vizinhos durante 3 anos e meio, uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Metade da semana também são 3 anos e meio. E a guerra judaico-romana, você pode ver na história secular mesmo, ela durou exatamente 3 anos e meio. Menos de 4 anos. E em menos de 4 anos, Tito e Vespasiano, pai e filho, eles destruíram a cidade de Jerusalém, o templo sagrado, e destruindo o templo, aconteceu o quê? Cessou o sacrifício e a oblação dos povos judeus. Porque com o fim do templo, eles não tiveram mais como fazer seu sacrifício. O sacrifício judeu girava em torno do templo. Esse versículo aqui é mal traduzido nas Ferreiras de Almeida. Ó, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na verdade, esse versículo diz assim, ó, e sobre a nave do templo, estará instalada a abominação da desolação. O que isso quer dizer? Logo depois da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, houve uma segunda guerra judaica. E essa segunda guerra judaica foi causada por quê? Porque o imperador Adriano, irritado com o povo judeu, que não seguia as ordens dos romanos, o imperador Adriano mandou fazer no lugar do antigo templo, um templo para um deus pagão, Júpiter ou Zeus, que é o mesmo deus, dependendo da mitologia, grego ou romana. Então, onde era a nave do templo, exatamente no lugar onde ficava o templo, ele mandou instalar um templo pagão, que para os judeus era uma abominação sobre um lugar que tinha sido desolado. Então era uma abominação da desolação. Foi esse o estopim para a Segunda Guerra Judaico-Romana, na revolta de Bar Kokhba, quando os judeus se rebelaram contra os romanos e foram definitivamente massacrados e expulsos de Jerusalém pelo imperador Adriano, ok? Então esse aqui é o contexto de Daniel 9, das 70 semanas de Daniel. E a pergunta continua no ar. Aonde que diz na escritura que Israel faria um acordo com o anticristo? Não diz. Esse é o vídeo que eu fiz primeiro, até hoje eu não tive nenhuma resposta. Se alguém tiver
alguma resposta ou quiser refutar esse vídeo, pode postar aqui que nós vamos analisar juntos. Mas a escritura não fala em nenhum momento que Israel faria um acordo com o anticristo, ok? Paz a todos.